Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé e o tema deste mês será Família Cristã. E agradecemos aos nossos colaboradores. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre nos apoiando e ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Então, iniciando o programa de hoje, nós vamos falar sobre a família cristã. O que é a família cristã? Mas antes, nós vamos orar. Pai, eu te rendo graças pelo teu grande amor e a tua bondade nas nossas vidas e na vida de todos os nossos amados telespectadores. Muito obrigado por sua palavra que vai ser ministrada sobre família durante este mês. E cremos e confiamos que o Senhor, Pai, encontrará corações para a sua palavra cair sobre esses corações e serem frutificados. Sei que muitas pessoas, muitas famílias serão abençoadas por todas as ministrações que aqui serão feitas. Muito obrigado por esta tarde, obrigado Espírito Santo por sua palavra ministrada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, amados telespectadores, o que é família cristã? Família cristã é aquela família que a vida dela, que no centro dela está pautada na pessoa de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Começamos a falar sobre família cristã. Desde o início da criação, Deus, foi Ele quem projetou a família. E Ele continua projetando família. E a respeito das famílias, os projetos de Deus é o casamento. E nesse casamento está relacionado o homem, que é aí onde vai se formar a família, com o marido, com a esposa e com os filhos. E para que esta família, ela seja uma família abençoada, protegida, é necessário, é importante ela conhecer os princípios da palavra de Deus que vai reger esta família. Não é que, como a Bíblia, ela é onde se encontra todas as regras para uma família cristã e as outras famílias viverem de acordo com a vontade de Deus. Então, para nós iniciarmos, nós sabemos que lá em Gênesis está escrito que Deus, quando criou o mundo, Ele criou o homem. Depois que Ele criou todas as coisas, a natureza, os animais, a lua, todos os astros e os luminares, isso foi em sequência. Então, por último, Deus criou o homem. E olhando Deus para o homem, viu que ele estava só e ele disse que não era bom que o homem estivesse só. E aí o Senhor resolveu fazer uma mulher, a primeira mulher, que a palavra chama de idônea. Mulher idônea significa uma mulher capacitada por Deus, preparada por Deus, ensinada por Deus, para ela conduzir junto ao seu esposo. E também tem a versão que diz uma adjuntora. Adjuntora é a mulher que anda ao lado, junto, cooperando com o seu esposo. E como família cristã,
nós podemos falar sobre a mulher sábia, né? Em Provérbio 14:1, esse provérbio fala sobre que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E essa mulher sábia, amados telespectadores, está na mulher que Deus criou. Quando Deus criou o homem, Deus colocou todas as características do homem e das funções ou papel de que o homem iria assumir na sua família, assim como também na mulher. Quando a palavra de Deus fala da mulher idônea, da adjuntora, e na verdade isso Deus já capacitou toda mulher para, junto ao seu esposo, a cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, e esta família cada vez mais caminhar firme nos caminhos do Senhor. Isso, para início, é uma família cristã. E eu quero aqui dizer para vocês, amados telespectadores, que Deus, quando constituiu uma família, ou a família, que é o projeto dele, essa família vai permanecer. Por quê? Porque é projeto de Deus. E aquilo que Deus criou jamais será desfeito. Então, como família cristã, tanto o marido, quanto a esposa, quanto aos filhos, todos membros têm o seu papel definido na família. E para isso, amados, é importante, essa família, ela está buscando a sabedoria em Deus. Quando a palavra de Deus fala lá em Provérbio 14, que a mulher sábia edifica a sua casa, porque essa sabedoria, nós como mulheres temos que estarmos buscando no Senhor, para nós sabermos como nós vamos nos comportar, como nós vamos conduzir nossos filhos, como nós vamos trazer uma palavra para os nossos esposos nos momentos de dificuldades que ele estiver passando. Assim também como vamos nós mesmas deixarmos sermos guiadas pelo seu Espírito Santo. Amém? E quanto ao homem, Deus fala sobre o homem prudente. E para falar sobre o homem prudente, Jesus, ele fala lá em Mateus 7:24, fala sobre os dois fundamentos. Então, tanto o homem, quanto a mulher e quanto aos filhos, é importante esta família estarem unidos, buscando em Deus a sabedoria, e a sabedoria está na palavra de Deus para cada membro de cada família. E como está escrito lá em Mateus 7:24, que diz que o homem prudente, ele edifica a sua casa. E Jesus conta essa história que dois homens, eles ouviram a palavra, e a palavra foi a seguinte, que eles ouviram que o homem prudente, ele edifica a sua casa, porque ele ouviu a palavra de Deus e ele aplicou na sua vida. E quando veio o rio, quando veio a chuva, quando veio a tempestade, a casa dele permaneceu em pé. E quanto ao outro homem, que é chamado de insensato, também ouviu a mesma palavra. E o que aconteceu? Ele não deu atenção, ele não acreditou e deixou a vida dele, deixou a família dele, e de qualquer jeito. E aí o que acontece? Veio a mesma situação que veio para o homem prudente, veio para o insensato. E o resultado daquela casa foi a destruição. E como nós podemos tirar lição para nossas famílias hoje? Que essas condições que a Bíblia lava, Jesus quando fala, ele fala sobre o vento, ele fala sobre a chuva, e fala sobre os rios e as tempestades. Isso são situações que hoje é encontrado no meio da família. Quantas famílias têm sofrido, quantos pais têm passado por sofrimento, quantas mães, devido à falta do conhecimento da palavra de Deus, de ter ensinado a seus filhos, e hoje nós vemos aí filhos no relento, filhos drogados, filhos com vários vícios, e os pais ficam sofrendo
porque eles não conheceram a verdade que é a palavra de Deus para as suas vidas. É importante que nós estejamos buscando em Deus essa sabedoria. E o que eu quero aqui, amados, trazer para vocês é que o casamento, quando Deus projetou, quando Deus constituiu o marido, a mulher, ele constituiu ali o casamento. E essa instituição foi criada por Deus. E essa instituição permanece e permanecerá. Ela não se acabará, porque foi o Deus, o perfeito, o todo-poderoso, criador de todas as coisas, que projetou, que instituiu e estabeleceu aqui na terra. Amém? Então, para isso, é importante que todos nós estejamos buscando em Deus sabedoria. A palavra de Deus diz, olha, aquele que não tem sabedoria, busque. Lá em Tiago, ele diz, nos instrui para buscarmos a sabedoria em Deus, para podermos estarmos firmes em toda e qualquer situação. Nós falamos de 2 fatos, né? Da mulher sábia, que a palavra de Deus diz, edifica sua casa, e a tola destrói com as suas próprias mãos. E para isso, amado, temos qualidades que Deus já instituiu para a mulher. Qualidades de mulher virtuosa, qualidade de mulher discreta, qualidade de mulher sábia. E nós, como mulheres, precisamos estarmos buscando as direções e as orientações e também estarmos associadas a outras mulheres que já têm uma certa idade, já têm maturidade, têm conhecimento na palavra, têm firmeza na palavra e também têm constituído o seu lar na palavra de Deus. Então essas são pessoas em que também que nós precisamos nos associarmos, porque a palavra de Deus diz lá em Tito que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar seus maridos, cuidar bem da sua casa, ensinar bem os seus filhos. E isso, claro, é tudo regido pela palavra de Deus. Então, quando Deus ele criou Adão, ele fez Adão, ele deu os papéis para Adão, e isso foi distribuído para todos os demais homens, porque nós fomos descendentes de Adão. Só que depois, quando chegou Abraão, aí essas coisas mudaram, mas Deus deu o papel a Adão, quando ele disse para Adão lavrar a terra, cuidar da terra, não é? E o homem, ele tem o papel da responsabilidade de prover a sua família, ele tem a responsabilidade de trazer segurança para a sua família, ele tem a responsabilidade de trazer confiança para a sua família, que para isso é necessário que ele esteja dia após dia buscando esses ensinamentos em Deus, para ele falar para as suas famílias com o seu exemplo, porque não só a palavra, mas o exemplo é muito importante, porque se um pai ele diz ao filho não fume, mas ele fuma, então que exemplo ele está dizendo? A palavra dele o filho vai ouvir, mas pode ter certeza, se tiver mais de um filho, vai ter filho que vai seguir o que ele está fazendo, porque o exemplo vale muito. E junto com a palavra, então isso é muito mais favorável. Amém? Então, nós como pais, nós como família cristã, nós precisamos estar focados com nossos olhos em Cristo Jesus. Pois no Novo Testamento, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver tipos de várias famílias com tipos e com instruções dentro da palavra. E nós vamos ver família com resultados bons e famílias sem resultado. E isso existe até hoje. Porém, quando nós estamos ali firmes,
seguro, confiante, passando para os nossos filhos aquilo que a palavra nos ensina, e nós, como pais, transmitindo para eles. Pode ter certeza, amados, que os nossos filhos, eles serão filhos fortes, eles serão filhos seguros, eles serão filhos confiantes em Deus. Por quê? Porque o pai natural está falando algo que vai exatamente refletir a glória de Deus na vida dos pais. Por isso que é a importância de nós estarmos buscando na palavra de Deus. Então o Senhor deixou vários deveres para o homem, como pai ser o cabeça ou o sacerdote. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios, no capítulo 5, ele traz as informações e traz as instruções de como deve se comportar o pai cristão e uma mulher cristã e um filho cristão. Então, para o marido, para o homem, ele diz que o homem é o cabeça da família, ou seja, ele é o sacerdote, ele é quem tem como é que eu posso falar? Que ele tem toda aquela segurança para a sua família, toda a confiança para poder a família dele se tornar uma família forte. E ele diz também para o marido amar a sua esposa. Quem ama não faz sofrer, quem ama não vai deixar passar necessidade, mas quem ama cuida, zela, cuida com amor, cuida com carinho, compreende, tem zelo. E quanto à mulher, a palavra de Deus diz para que a mulher seja submissa. Mas eu quero dizer para você, minha amada, principalmente para você, mulher, que a submissão não é o homem ser aquele homem carrasco, não é ser aquele homem duro, não é ser aquele homem que vai dizer, é do jeito que eu quero. Não. Existe o amor, existe compreensão. Então, quando Deus, ele fala lá, através do apóstolo Paulo, sobre que o homem ame sua mulher como Cristo amou a igreja, então o amor está acima de tudo. Então, esse marido, ele vai ser um marido amável, um esposo compreensível, um esposo carinhoso, um esposo atencioso e, acima de tudo, vai compreender a sua esposa. Porque este esposo, esse marido, ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, vai haver uma concordância, vai haver uma cumplicidade. Então, para um casal, ele ser um casal firme, um casal constante, um casal que se ama, é importante existir essa cumplicidade. Mas essa cumplicidade é exatamente no sentido das coisas boas, tanto de um quanto do outro. Então, nesta família, os filhos vão crescer, filhos saudáveis, com mente saudável, emocionalmente saudáveis. Porque hoje, meus amados e amadas telespectadores, nós podemos perceber como as famílias estão se degladiando entre elas. Mas isso, queridos, eu quero falar que se nem sua família estiver acontecendo isso, você pode buscar a presença desse Deus que nós cremos, que nós confiamos e que é vivo e ele é verdadeiro. Porque existem muitos deuses por aí, mas o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus justo, o Deus que ama, o Deus que cuida, ele é muito claro quando ele diz que ele não despreza nenhum daqueles que o busca, que o procura. E ele diz também que ele não sonega nenhum bem. Mas para isso é necessário nós estarmos com nossa família pautada, assegurada, firmada na palavra de Deus. Porque é isso que vai fazer com que a minha e a sua família, que já está na presença de Deus,
permaneça, que nada vai abalar, porque os filhos confiam no seu pai, a esposa confia no seu marido, e ambas a família confia no Senhor de toda a glória. E é nesse momento, meus amados, que nós estamos aqui para ministrar ao seu coração a respeito das bênçãos e do poder de Deus sobre sua vida. É da vontade de Deus que toda a família seja feliz. É da vontade de Deus que todos os filhos obedeçam aos seus pais. É da vontade de Deus que marido e esposa estejam sempre unidos, buscando nele a vida feliz como viver aqui na terra. Porque quando nós olhamos para o início da criação, estava Adão e estava Eva lá no jardim do Éden. O jardim é a coisa mais linda que Deus preparou. Deus só deu o melhor para o homem, e ele só tem o melhor, e o melhor ainda mais que Deus deu foi o seu Filho Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, para salvar a sua família, para tirar a sua família da perdição, para libertar seu filho da situação em que ele se encontra. É por isso que não podemos deixar de falar desses princípios que é da palavra de Deus. Amém? Então, quando Deus criou a família, nós temos que entendermos que primeiro Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na vida da família. Em segundo lugar, Deus coloca a família. Em terceiro lugar, Deus coloca o trabalho. Por quê? Porque o trabalho é importante, é o que vai trazer a provisão, vai trazer suprir as necessidades que sua família precisa. E em quarto lugar, Deus fala sobre a igreja. Então, glórias a Deus pelo cuidado, pelo amor e a bondade dele sobre nossas vidas, queridos. Sobre nossas vidas, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Então eu quero aqui falar sobre a respeito para que uma família ela permaneça firme, primeiro ela precisa ser uma família que se ame. O amor precisa estar em primeiro lugar. O amor é uma necessidade para as famílias. E o amor, como está escrito lá em Coríntios 13, vamos dar uma passadinha agora, né? Vamos ler Coríntios 13. Vamos ver o que é que Coríntios 13 fala para nós. E esse amor que nós vamos ver aqui em Coríntios 13 é o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. E você sabe que quando nós entendemos, quando nós compreendemos esse amor de Deus em nossas vidas, sabe o que acontece? Esse amor vai perdurar na nossa família. Então diz o seguinte, 1 Coríntios 13. Aleluia. 1 Coríntios 13. O amor. Ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os dons e todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Então aqui observemos que o amor
Se a pessoa fizesse tudo isso, mas se não tivesse amor, de nada seria válido, de nada valeria. Mas agora vamos falar o que diz. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Portanto, uma família não pode nem deve ter inveja. Diz: o amor não trata com leviandade, ou seja, não trata mal, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses. Quando uma família se ama, quando a família está pautada no amor ágape, no amor de Deus, então esta família, ela vai passar por algumas situações, mas como diz, passar, porque o amor vai prevalecer sobre a vida dela. Porque esse amor não é um amor comum, é o amor de Deus que está ali lançado no coração. E ele continua dizendo: não se folga com a justiça, não se alegra mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas quando havendo as profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então, quem é o perfeito? Jesus. Ele vai voltar. Então, quando vier o perfeito, como diz aqui, ele diz que tudo será aniquilado ou acabado, desfeito, porque ele é perfeito. Então, eu vou agora para o versículo 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, pois o maior desses três é o amor. Por isso, meus amados e queridos telespectadores, coloque a sua família diante do altar do Senhor, diante da presença de Deus Todo-Poderoso e deixe Jesus Cristo reinar na sua família. Tema ao Senhor, porque a palavra diz que o temor de toda sabedoria, ou melhor, o princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor é conhecer o Senhor e aí fazer a vontade dele se cumprir em nossas vidas e em suas vidas. Esse é o tema de família cristã. Então, a família cristã é uma família que está firmada, estabelecida, pautada na palavra de Deus. E como a gente viu, pode vir tempestade, pode vir situações, mas você vai ficar firme, sua família vai ficar firme, porque a sua confiança não está em qualquer coisa, mas está no Deus, que é o Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, que é o autor e salvador da sua família e libertador. E agora, amados irmãos, irmãs, queridos telespectadores, vou orar por cada um de vocês. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por esse imenso amor que o Senhor colocou em nossos corações, que o Senhor derramou em nossos corações pelo seu Espírito. E que, Senhor, a sua palavra que foi ministrada nessa tarde encontrará, Senhor, lugar em cada coração que estará ouvindo. E eu oro para que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, seja uma árvore frutífera na sua vida e na vida de sua família. Eu oro em nome de Jesus, pedindo ao Pai, para que se você esteja hoje, se alguma coisa esteja acontecendo, se você esteja passando por alguma situação difícil na sua família, eu quero dizer a você, porque o Pai, que é o nosso Senhor, Ele há de conduzir a sua família. E eu oro pedindo ao Senhor para que sua família seja salva, seus filhos sejam libertos, você e o seu esposo sejam um só, como está escrito na palavra, que os dois, o casal, quando eles se tornaram
um em Cristo Jesus. Pai, eu te dou graça por cada pessoa que está nos assistindo e que o poder do seu Espírito Santo nessa tarde sendo manifesto na vida de cada família, na vida da minha família, e o seu nome, Jesus, sendo glorificado. E eu te dou graças, te dou louvor, te dou honra em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.